Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Israel com a Aline. Shalom pessoal, shalom, é um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais aqui em Jerusalém. Sim, o prazer é todo meu, né? Já fizemos uma tour com a Aline, visitamos o Mar Morto, Massada e Jericó também, a cidade mais velha do mundo, né? Spoiler para um vídeo que vocês vão ver lá no outro canal. Aprendemos muitas coisas com a Aline, não só pessoalmente, né, na tour com ela, mas também no YouTube, né? E muitos de vocês pediram, né, quando eu falei que nós vimos para Israel, vocês falaram, tem que se encontrar com a Aline, né? Foram vários comentários, né? Então, né, cá estamos, né? Então, eu prometi para vocês, ia tentar e aqui estamos. Bem, eu preparei aqui uma série de perguntas, né, para fazer para a Aline. Porque eu sei que quem assiste meu canal, né, muitas pessoas que querem morar em outro país, querem sair do Brasil, querem ter uma experiência no exterior, aprender um novo idioma. Então, eu vou começar perguntando aqui para a Aline, né, Israel sempre foi seu sonho, assim, desde pequena queria morar aqui ou não? Então, eu cresci com uma conexão com Israel por ser parte da comunidade judaica. Sim. Então, eu sempre soube que eu viria para Israel, não que eu iria morar, mas que eu iria visitar Israel, que Israel era parte da minha história. E eu cresci no movimento juvenil judaico. Então, Sim. nesse momento, a gente sempre vinha a Israel, todos os jovens são mandados a Israel com 17 anos para passar um ano. Então, soube por muitos anos que eu viria passar um ano, e aí eu vim, passei um ano, e daí nesse ano eu realmente decidi que eu queria imigrar. E aí, então, já cedo, com 17, 18 anos, eu decidi que eu iria imigrar para Israel. E, assim, para morar? Para morar. Eu sempre tive uma mentalidade mais tranquila, porque seguidamente o pessoal chegava pra mim e disse, tu tá indo morar em Israel, e se der errado, o que tu vai fazer? As pessoas sempre botam muito medo quando tu quer morar em outro país. Eu disse, olha, eu tô indo pra Israel pra morar, eu quero ficar lá. Eu tô indo com a intenção, com uma passagem só de ida. Se der errado, não é o fim do mundo. Se der errado, eu volto pro Brasil. Então, eu fui com a intenção de ficar em Israel, mas eu disse, o pior que pode acontecer é não dar certo e eu voltar. Mas voltaria, né? Outra pessoa com mais experiência, né? Sim, claro, eu acho que é uma experiência de vida e às vezes a gente, principalmente quando a gente é jovem, a gente se preocupa assim, eu passei um ano, 2 anos, perdi 2 anos da minha vida. Não, morar fora, tu aprende idiomas, tu se desenvolve, tu conhece o mundo e no final das contas, quando a gente é jovem, às vezes 2 anos parece um tempão na nossa vida e depois a gente se dá conta que não é tanto. Sim. Então, eu vim com a intenção de ficar, mas eu sabia que o pior que poderia acontecer é passar uma temporada longa fora de Israel, fora do Brasil e voltar. Sim. E o Israel é um lugar um pouco difícil para o brasileiro morar, né? Só para avisar vocês, pessoal, questão do áudio aqui, tem o ar-condicionado, ele liga e desliga aqui intermitentemente, vocês vão escutar aqui, mas aqui em Israel é um local difícil, é um país difícil para o brasileiro conseguir um visto e morar, né? Mas no seu caso tem a chamada lei do retorno, não é? Exatamente, quer dizer, tem uma lei que se chama Lei do Retorno, que permite judeus, descendentes de judeus até a terceira geração, pessoas convertidas ao judaísmo, a retornar a Israel, porque nossa família saiu daqui há quase 2000 anos, mas a gente tem o direito de voltar. E por isso eu usei a Lei do Retorno, eu enviei toda a papelada, eu fiz e eu recebi a cidadania através dessa maneira. Mas para brasileiros e pessoas em geral que não se encaixam na Lei do Retorno, imigrar para Israel e conseguir a cidadania é realmente bem difícil. Sim, sim. Interessante. E agora, você pensa em voltar para o Brasil um dia, morar no Brasil ou não, fora de cogitação? Olha, desculpa, gente, por todo amor e carinho que eu tenho pelo Brasil, pelo povo brasileiro, eu pessoalmente não me vejo morando no Brasil. Então, eu fiz a minha vida aqui em Israel. Eu casei com israelense, eu tenho um filho que nasceu aqui, meu emprego é aqui. Quer dizer, toda a minha vida já está formada em Israel. Eu tô aqui já há 14 anos e por isso eu me sinto aqui em casa, eu me sinto bem. Eu viajo todos os anos pro Brasil para visitar a família, mas assim, voltar a morar no Brasil, não. Sim. E você é de Porto Alegre, né? Sim. Conhece ali Gramado, Serra Gaúcha, esses lugares todos? É um dos lugares que eu quero levar meu marido a conhecer. Sim, porque provavelmente quando as pessoas aqui pensam em Brasil, pensam em Rio de Janeiro. Sim. Não vão pensar em Gramado, Serra Gaúcha, Curitiba. Não, o pessoal quando pensa em Brasil é Rio e São Paulo só. E eles acham que a capital do Brasil é São Paulo. Então tu vai falar de Brasília, tu vai falar principalmente toda a parte sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, eles não conhecem, nunca ouviram falar. Sim, sim. E no caso eu chamo Gramado de um Brasil 2.0, né? Porque não parece Brasil, né? Quando você sai dali e vai para Porto Alegre, eu acho Porto Alegre em muitos aspectos parecido com São Paulo, né? Os problemas, cidade grande, violência, né? Nem se fosse para morar num Brasil 2.0 como Gramado, você não trocaria Israel por um lugar assim no Brasil? Não, porque não é só uma questão... São várias questões. A violência urbana sempre me incomodou no Brasil, mesmo antes de eu morar fora, a violência me incomodava, mas Israel tem uma coisa especial, morar em Israel não é como morar em outro país do mundo. Tu pode me oferecer morar na Suíça, que é um país lindo, rico, moderno,
3.0, mas eu vou dizer, não é por a Suíça ser melhor ou pior que Israel. Eu moro em Israel por Israel ser Israel, pela história, pela conexão que eu tenho aqui de milhares de anos com a minha família. Sim, é uma questão bem pessoal também, né? Sim, exatamente. É uma questão histórica, religiosa, cultural. E por isso, na realidade, eu não me vejo voltando a morar no Brasil, mas também não me vejo morando na Europa. Sim. Eu já me identifiquei com alguns países que depois eu já não me identificava mais. Eu achava o máximo morar em Portugal uma certa época, hoje já não acho mais. Eu achava o máximo morar na Austrália, hoje não. Eu achava o máximo morar no Canadá, me identificava muito. Hoje, vamos visitar o Canadá, mas não me peça para morar lá, que eu não quero. Então a gente vai mudando, enquanto que o Brasil era muito crítico, mas agora até, ok, posso passar mais tempo no Brasil, não em São Paulo, Rio de Janeiro por causa da violência, mas em lugares como Gramado, ok, né? Mas acho que é importante a gente ter essa conexão pessoal com o local, né? Gostar. E nem sempre o local que a gente vai se identificar e se sentir bem e gostar é o local mais desenvolvido, né? A Suíça ou a Noruega. Pode ser um local menos desenvolvido, mas que pra gente tem uma importância que vai muito além disso, né? É uma sensação de eu me sentir em casa em Israel. Apesar de eu não ter nascido aqui, eu me sinto em casa, eu me sinto no meio do meu povo, eu me sinto em família. E eu sei que é estranho às vezes explicar, porque a cultura de Israel é bem diferente da cultura do Brasil, mas apesar de tudo isso eu me sinto em casa aqui, eu não me sinto em casa. Eu morei também em outros lugares, eu passei boa parte da minha infância na Alemanha, eu passei temporada na Inglaterra, eu morei em outros lugares também, mas eu adoro Londres, por exemplo, eu acho lindo e maravilhoso Londres, mas não é um lugar que eu me vejo morando, porque eu não me sinto em casa lá como eu me sinto aqui. Não, eu também não me sentiria em casa em nenhum desses lugares. Sim, Londres para visitar, a Alemanha também. A Alemanha eu já gostei também. Hoje eu acho assim muito regrado, talvez. É importante ter regras. A gente não quer uma bagunça, mas eu acho que regras demais também acaba, né, sendo um problema. Agora, outra pergunta que eu tenho aqui, né? Quer dizer, uma pergunta que vem com mais perguntas, né? Quais são as principais perguntas que seus inscritos te fazem sobre você e sobre Israel? Olha, vou começar sobre Israel. Uma das perguntas que o pessoal bastante faz justamente é isso. Pessoas querem ver, olha, meu sonho é morar em Israel, como eu faço para morar em Israel? Sim. Como é que tu fez? E daí, às vezes eu fico um pouco triste de responder para as pessoas, dizer, olha, é muito difícil conseguir o visto para Israel. E aquele jeitinho de, vim para Israel e arranjar um emprego e ficar ilegal aqui é uma péssima ideia. Sim. Então essas perguntas surgem bastante. E também tem perguntas relacionadas a Israel. Então, o pessoal pergunta, por exemplo, sobre as 12 tribos de Israel, o pessoal pergunta bastante. E pessoalmente também o pessoal pergunta de que tribo a minha família faz parte. E a resposta é que a família da minha mãe era a tribo de Levi, a família do meu pai a gente não tem a menor ideia de que tribo eles são. Me perguntam bastante a minha idade. Se tu coloca no Google Aline Shefkes, o meu nome, daí tem ali, o Google completa sozinho, uma das primeiras coisas que aparece é Aline Shefkes, idade. Então, caramba! Não sei porquê, eu acho que o pessoal fica confuso, não sabe se eu tenho 20 ou 40 anos. Então, só respondendo, pessoal, eu tenho 33. Então, o pessoal pergunta seguidamente a minha idade. E sim, perguntam bastante sobre Israel, porque o foco do meu canal não sou eu, o foco do meu canal é muito mais Israel. Sim. E eu notei que você tem 2 canais, são pelo menos 2 ou tem mais? Tem dois. Tá, e qual a diferença do Israel com a Aline e o Mini Israel com a Aline? Então, o Israel com a Aline é meu canal principal, a gente posta todos os domingos lá vídeos bem feitos, bem produzidos sobre Israel. O Mini Israel com a Aline, pra ser bem sincero, eu abri ele pra ser um canal de shorts. Shorts são esses videozinhos de 1 minuto verticais, sim. E por isso porque são mini vídeos. Mas no final eu abri o canal e eu acabo lá jogando tudo que não tem pé e cabeça. Então, porque o YouTube às vezes tem algoritmo, ele é meio sensível com as coisas que tu posta. Se posta vídeo muito curto, ele não gosta. Então no segundo canal, às vezes você tem uma live assim aleatória que eu faço. Então são as coisas aleatórias que não se encaixam nos vídeos de domingo, eu coloco lá no segundo canal. Então ele é o meu canal para colocar coisas diferentes. Interessante, é mais ou menos o que eu faço também, né? Tem este canal aqui, tem o outro que, né, vídeos menos frequentes, mas eu tento dar uma pesquisada, editar, ter um vídeo mais elaborado. Eu gosto, assim, de pegar alguma coisa e caprichar naquilo. Mas se eu faço só isso, eu vou ter pouca frequência, né? Eu vou ter um vídeo uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Então eu gosto de ter esse outro canal onde são os vídeos mais informais, onde eu não vou me preocupar tanto assim com edição, né? E também é bom ter um canal backup, porque o YouTube é meio imprevisível, pode acontecer alguma coisa com o canal. E falando em YouTube também, uma coisa que eu notei, que eu tenho curiosidade de te perguntar, assim, eu notei que seus vídeos são muito fluidos, né? Você fala e flui muito bem. Às vezes não, sempre como agora, eu tenho que parar e pensar, não, calma aí, falei errado, deixa eu falar de novo, deixa eu pensar no que eu tenho pra falar. E eu vejo que você não, seus vídeos são bem fluidos. Como que você faz? Você memorizou? São muitas repetições? Como que é? Então, eu sou guia de turismo em Israel. Hoje em dia eu tenho as minhas próprias caravanas, mas antes eu guiava para outras agências, eu guiei dezenas de
caravanas, centenas de pessoas ou milhares de pessoas aqui em Israel. Então, quando tu tá guiando pessoas, tu não tem como agora parar e pensar. Tu tá agora, tem 50 pessoas na tua frente, tem que fluir. Então, quando eu tô gravando, eu não penso que eu tô falando pra câmera. Quando eu faço os meus vídeos, eu tô, por exemplo, agora em Massada, que nem a gente teve juntos em Massada. Então eu tô em Massada e eu falo pra câmera como se eu estivesse falando com as pessoas. Então, olha, pessoal, venham comigo, aqui a gente tá vendo isso, aqui a gente tá vendo aquilo, vejam essa linha, vejam isso. Então eu falo como se eu estivesse guiando. Eu acho que são esses anos de prática. E quando tu guia, o pessoal às vezes faz umas perguntas, assim, eles te pegam de surpresa. Então, às vezes tu tá conversando e alguém te interrompe, e é a mesma coisa quando eu tô gravando. Às vezes eu tô falando, começa a galera buzinar atrás, mas não tem problema, e segue. E eu acho que o pessoal gosta de ver a espontaneidade, de ver as coisas, mesmo que não saia tudo perfeito, o importante é fluir. Sim, eu me distraio muito assim com os vídeos na rua, quando eu tô andando e gravando, eu vejo um gato, eu me distraio com gato, buzina, barulho, então eu acho muito difícil. É por isso que às vezes eu me sinto mais confortável em anotar antes o que eu tenho para falar e pensar, não memorizar, mas pelo menos ter ali os 3 pontos principais, aí eu vou falar isso com as minhas palavras, né? Senão é difícil fluir. O que eu faço na verdade eu tenho problema às vezes de esquecer alguma coisa que eu quero dizer. Porque tem tanta informação, às vezes, por exemplo, eu vou agora para a cidade de Davi. Tem 500 mil achados arqueológicos do lugar, tem escavações novas, tem tantos assuntos para falar, então às vezes o que eu faço, eu pego um caderninho, eu ainda sou old school, eu uso papel e caneta, então eu tenho meu caderninho e eu escrevo assim, pontos. Falar do templo de Melquisedeque, falar disso, falar daquilo, então eu tenho os pontos. E ao longo que eu vou gravando, às vezes eu pego o caderno e eu vejo se eu não esqueci de nada. Eu não escrevo o texto, mas eu tenho ali meus pontos pra ver se eu não esqueço das coisas ao longo do dia. Você vai, passa o dia inteiro gravando, depois chega em casa e lembra que esqueceu alguma coisa. Então, às vezes eu tenho os pontos, mas às vezes, depende do lugar, sai sem nada mesmo. Sim, acontece. E tem tanta coisa, assim, em Israel, tem tanta história, tantas camadas de história, né? Tantos povos passaram por aqui. A sensação que eu tenho aqui, eu me sinto, assim, sobrecarregado com tanta coisa, assim, que tem pra ver, pra aprender, pra desvendar. Né? Então, assim, eu acho que foi a melhor coisa, você ter um canal sobre Israel, é assunto infinito. É assunto infinito. Às vezes o pessoal pergunta, tem 200 e poucos vídeos no canal, não terminou o assunto. Eu digo, não. Tem zonas inteiras de Israel que eu ainda não fui. Eilat, todo o deserto do Negev, que é literalmente 60% de Israel, geograficamente falando, eu nunca fiz um vídeo lá. Então tem ainda muita coisa que eu não consegui filmar. E como tu falou, são muitas camadas e muitas histórias. Então, às vezes eu vou num lugar e eu conto um aspecto do lugar. Depois tu pode no mesmo lugar contar outro aspecto. Tu vai fica mais digerível também. Porque eu acho que o que as pessoas falam no meu canal, que eles dizem, eu entendo quando tu explica de uma maneira simples. E o que eu tento fazer, em vez de jogar toda a informação de 4.000 anos de história de Jerusalém, ok, vamos hoje nos focar na história do Templo de Jerusalém. Vamos começar do começo. O que aconteceu no lugar? Numa ordem cronológica. Então, eu tento fazer de uma maneira cronológica e de não tentar jogar todos os assuntos de uma vez só. Nos focar em alguma coisa e assim fica mais fácil de entender e não misturar 500 assuntos, senão fica realmente mais complicado. Sim, mas é difícil saber por onde começar, né? Porque caminhando pela cidade velha ali, há tantas coisas que a gente já sabe, mas chega lá e aprende, ou então a gente não sabe, não faz ideia. Né, eu vi lá que tinha até alguns resquícios do primeiro templo, eu acho que é aquele que foi destruído pelos babilônios no ano 500 e alguma coisa. 586 a.C. Antes de Cristo, sim. E, nossa, a cidade foi destruída várias vezes, aí eles construíam sobre as ruínas, então realmente é muita história, é muita coisa, e ainda, é o que a gente estava falando outro dia, né, é um país que ele foi riscado do mapa e depois ressurgiu, né, porque o povo foi expulso daqui, foram expulsos de outros lugares, né, perseguido, aí depois voltaram para cá, e ainda assim, né, é um país que infelizmente tem muitos inimigos na região, né? Sim, é impressionante, porque quando a gente fala dos povos da época da Bíblia, a Bíblia lista um monte de povos, os edomitas, e os jebuseus, e os cananeus, e os egípcios, e isso e aquilo. Os povos, todos eles desapareceram. Quer dizer, quando a gente fala do Egito de hoje em dia, o Egito de hoje em dia não é o mesmo Egito de 3, 4, 5 mil anos atrás. Quer dizer, eles falam outro idioma, eles têm outra cultura, outra etnia. Quer dizer, hoje em dia a maior parte do Egito são árabes, e não a etnia original que tinha lá. Então mudou completamente. E a mesma coisa a gente pode falar de todos os povos da região desapareceram. E justamente só 2 povos sobreviveram nos tempos bíblicos para cá. Um que é o povo de Israel e o outro que são os samaritanos. E o povo de Israel não só manteve a mesma língua, como a gente tem a mesma religião, na mesma terra, com os mesmos nomes. Quer dizer, tu vê como o povo preservou a sua história, para a gente estar falando de 2, 3 mil anos. E isso, apesar de ser expulsos, quer dizer, quando tu tá num lugar é mais fácil de manter a cultura. Por mais que os judeus foram expulsos, espalharam, imigraram e passaram rodando de país em país, eles conseguiram voltar às suas raízes e manter a cultura. Eu acho impressionante, porque, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto, que são livros
Entre eles ali os livros bíblicos de 2100 anos atrás. Tu pega uma criança hoje em dia, numa escola de Israel de 10 anos, estudar para a criança ler um livro de 2000 anos, ela consegue. Com pouca dificuldade, mas consegue. Então a gente está falando a mesma língua desde aquela época, então... Para ter uma ideia, né, se você tentar ver aquela carta do Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, na descoberta do Brasil, é outro português, é difícil de entender. Sim, e por isso... São só 500 anos, né, e não 2000 anos. Então, a gente tem, obviamente, tem um hebraico, que é o hebraico bíblico, que é um pouco mais antigo, um pouco mais rebuscado, mas a gente consegue ler, a gente consegue entender. Sim. Faltam algumas palavras, assim, dá uns ajustes, mas a gente consegue entender. E os mesmos nomes, a gente mantém, tanta coisa se manteve, e, obviamente, a religião se manteve, então... O povo foi expulso, por 2000 anos ficou fora, e Israel conseguiu renascer como nação independente e voltar à sua terra e manter essa cultura. Então, realmente é um milagre, a gente considera isso. Sim, impressionante. Eu até já disse, eu até coloquei no vídeo, né, que Israel é como se fosse um país que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Exatamente. Quer dizer, a gente olha para Israel, não tem ouro, não tem petróleo, porque boa parte dos países aqui do Oriente Médio, tu olha o Catar, tu olha os países da Arábia Saudita, a riqueza que eles têm, em base do petróleo, Israel não tem petróleo. Sim. Quer dizer, sem petróleo, sem ouro, sem diamantes, sem recursos naturais, a maior parte, mais de 60% de Israel é deserto. Quer dizer, não tem terra fértil, não tem água, não tem absolutamente nada, e se transformou num país de primeiro mundo. Cercado de inimigos. Cercado de inimigos. Boa parte do PIB, infelizmente, tem que ser investida em segurança, em vez de ser investida em tecnologia e em outras coisas. E ainda assim, com tudo isso, Israel ainda consegue se transformar num país de primeiro mundo e virar o que virou. Apesar de boa parte das pessoas que não conhecem, acham que Israel pode ser um país de guerra, isso e aquilo, para as pessoas que nem tu, que vêm e vê com os próprios olhos, Israel é um país extremamente desenvolvido. Sim, muito, muito, muito desenvolvido. Né? E tudo isso é impressionante, né? E uma pergunta que eu tenho também, né, sobre esse ressurgimento de Israel é sobre o idioma. É verdade que o hebraico ele quase foi extinto e ele também é um idioma que acabou ressurgindo? Sim, o hebraico era considerado uma língua morta, mais ou menos como o latim hoje em dia. Então o hebraico ele não desapareceu completamente. O hebraico era mantido nas comunidades judaicas, mas como um idioma de reza. Então, os judeus do mundo todo rezam em hebraico, oram em hebraico, os livros de oração, os pergaminhos são em hebraico, mas as comunidades não falavam em hebraico entre elas. As comunidades como eu cresci numa comunidade judaica do Rio Grande do Sul, a gente falava português, na hora da sinagoga a gente entrava e orava em hebraico. Mas eu cresci orando sem saber o que eu estava falando. A gente decorava. Sim. Então, o hebraico era um idioma assim, que as pessoas, os judeus mais estudiosos conheciam, mas assim, numa questão muito religiosa, não era um idioma que praticamente ninguém falava. E justamente Ben Yehuda, Eliezer Ben Yehuda, ele criou um grande projeto de reviver o idioma. E ele criou o primeiro dicionário de hebraico, e aí se criaram escolas hebraicas, e isso foi um projeto, vamos dizer, por volta de 1900, ele começou, final de 1800, início de 1900, começou, e hoje em dia o hebraico é o idioma falado em Israel. Caramba, e você aprendeu o hebraico, né? E como que foi? Difícil? É o famoso aprendi na marra. Então, eu cresci na comunidade judaica e por isso eu sabia ler e escrever. O que isso quer dizer? Eu sabia as letras e eu sabia montar palavras. Mas não adianta, como às vezes tu consegue ler o que está escrito nas letras, mas eu não sabia entender as palavras, já que eu não tinha vocabulário. Então, eu sabia só o alfabeto quando eu cheguei aqui, com 17 anos. Aí eu comecei a fazer cursos de hebraico aqui, mas o curso de hebraico que eu fiz no início era bem fraquinho. E eu aprendi realmente na marra, porque quando eu vim morar em Israel, eu falava só português e espanhol. Eu não falava inglês. Vocês podem imaginar quão útil é português e espanhol aqui no Oriente Médio. Quando você passa ali pelas lojas, eles escutam a gente falando português, eles até soltam umas palavras, né? Eles dizem mão de vaca, bem brasileiro, barato, desconto, vem ganhar desconto. Sim. Mas realmente, no início, ainda mais que eu morava no sul de Israel, no meio do deserto do Negev, então não tem como se comunicar em português e espanhol. Tu vai fazer compras no supermercado, tu não tem como. Então, eu fui obrigada a aprender o hebraico por não falar inglês. Porque em Israel a maior parte da população fala inglês. Então, para quem fala inglês, consegue se virar. Eu não tinha esse privilégio, não tinha essa opção. Hoje em dia eu já aprendi, eu falo inglês fluentemente, mas naquela época não. E por isso, o que acabou acontecendo é que eu aprendi o hebraico na marra. Então, eu aprendi a falar. Eu aprendi a me comunicar, mas eu era analfabeta. Eu sabia o alfabeto em si, mas eu não sabia realmente ler e escrever. E por isso, no meu primeiro ano eu aprendi a falar. E depois, no meu segundo ano, quando eu fui para a Universidade Hebraica de Jerusalém, aí realmente... Eles nos colocaram no intensivão de hebraico. Sim. E eu tive que fazer todos os níveis até tirar por eficiência. Mas isso você já falava inglês? Sim, o inglês sim. Isso é interessante. Você aprendeu duas línguas ao mesmo tempo? Eu aprendi o hebraico, porque eu morei em Israel um ano, aprendi a falar hebraico, sabia me comunicar. E aí eu saí de Israel e aí eu fui para Londres.
Porque eu disse o seguinte, porque eu passei um ano aqui, eu decidi que eu ia migrar para Israel. Eu estava decidida. Mas eu disse, eu não posso migrar para Israel sem falar inglês. Aqui o inglês é mais importante que o hebraico, seguidamente. Então eu disse, eu vou sair de Israel, eu tinha que sair da mesma maneira, eu saí de Israel, eu fui para Londres, aprendi inglês, e aí eu voltei para Israel falando inglês. E aí eu melhorei meu hebraico e meu inglês ao mesmo tempo. Então foi sim, boa parte do tempo, os dois idiomas em paralelo. Pra te ter uma ideia, aqui em Israel, tu pode ser aceito na universidade sem falar hebraico, mas o inglês é obrigatório. Caramba. Então eles me disseram o seguinte, tu pode vir falando hebraico bem básico, a gente coloca perdão na universidade, a gente ensina o hebraico durante a universidade, mas o inglês é obrigatório, porque aqui parte do vestibular de Israel é inglês. Já pensou se o Brasil tivesse essa regra? Cara, ia ser complicado. Aqui o vestibular, parte do vestibular é inglês e a outra metade tu escolhe o idioma. Então o meu vestibular foi meio inglês, meio espanhol. Hoje em dia tu pode fazer vestibular em Israel meio inglês, meio português. Não precisa saber hebraico. Tem vestibular em português aqui. Mas não totalmente, eu teria que... parte inglês, parte português. Pode fazer inglês, português, inglês, hebraico, inglês, outro... A Mari, o idioma da Etiópia, eles têm aqui para fazer. Tem árabe, tem hebraico, tem vários idiomas. Mas a parte em inglês é obrigatória. Então, por isso eu já vim com esse pensamento. Eu saí daqui, fui para Inglaterra com o pensamento que eu precisava aprender inglês. E eu voltei e eu melhorei os dois idiomas em paralelo. E aí, sim, eu tive... E daí, na universidade, melhorar meu inglês, melhorar meu hebraico. Mas o hebraico, de tanto, tem que tirar por eficiência. Então, enquanto eu estava estudando a faculdade, eu sou formada em nutrição, foi a minha primeira faculdade aqui. Enquanto eu estava estudando nutrição, fui aprendendo hebraico. E, de tanto, tem que tirar por eficiência, a prova de proficiência, antes de a gente tirar o diploma. E eu consegui, mas daí eu tirei. Caramba, que interessante que... o inglês, às vezes, ele ajuda, mas pode se tornar uma muleta também, porque você tenta se virar com o inglês e acaba não aprendendo outras línguas, né? Acho que é até bom que você não falava inglês na época, talvez. Talvez você ia se acomodar. Pois o meu primeiro hebraico, com certeza, eu só aprendi porque eu não falava inglês. E aqui em Israel, você tem opções de algumas faculdades, tem faculdades inteiras em inglês em Israel. Sim. Então, eu conheço gente que veio para Israel e que o hebraico é meia boca, ou que não fala hebraico, e a pessoa diz, eu vou para a faculdade, para a IDC, que é uma universidade em Herzliya, que é totalmente em inglês, também mestrado em praticamente todas as faculdades de Israel, tu pode fazer inglês, então Sim. muita gente às vezes acaba não desenvolvendo hebraico por falar inglês. Sim. É que o hebraico também é uma língua falada só aqui, né? Grande importância, né? Uma língua muito antiga, né? Uma língua que ressurgiu, né? Só que também é uma língua falada só aqui, o que também força o israelense a aprender o inglês, né? A gente vê isso em países pequenos, né? Como Holanda, Estônia, Dinamarca, Israel, tem que aprender outra língua, né? O seu idioma é falado só ali. Agora, eu queria te perguntar sobre aprender inglês em Londres. Você chegou lá em que nível? Básico, intermediário? Zero. The books on the table. The books on the table. Eu cheguei sem falar absolutamente nada. Então era bem vergonhoso, assim, eu não tinha realmente inglês. Pra te ter uma ideia, por isso eu aprendi hebraico, porque eu não sabia nada em inglês, mas eu fui na cara e na coragem também. Eu disse, eu consegui em Israel aprender hebraico em um ano, vamos aprender inglês na marra. Então foi The Book on the Table e foi. E hoje em dia eu sou proficiente também em inglês, eu guio também caravanas em inglês, então eu aprendi, eu sou fluente. Também sempre temos sotaque, o sotaque se mantém, mas eu sou fluente em inglês, mas realmente foi também aprender na marra. Mas eu considero o inglês um idioma fácil de se aprender. Se a gente for comparar com o alemão, se a gente for comparar com outros idiomas, então o inglês é um idioma possível de se aprender. Sim. Em muitos aspectos, sim, é mais fácil. O problema é a defasagem que há entre o que você lê e o que você fala, né? Isso que bagunça tudo no inglês. Nesse ponto, até o japonês é mais fácil. Eu sempre fui de falar muito. Eu acho que isso é bom pro canal do YouTube, pra seguir. Mas eu sempre fui de falar muito. Então eu acabei aprendendo muito mais na rua, falando no dia a dia, do que em curso. Então pra mim, isso foi sempre mais fácil, mas realmente a leitura do inglês, ela é complicada, porque a escrita e a pronúncia são bem diferentes. Sim, total. E em quanto tempo em Londres você começou a desenrolar, começou a conversar com as pessoas? 1 mês, 2? Pra mim é difícil. Não. Foi rápido, mas eu não sei exatamente botar um ponto no momento que eu comecei a entender. Depois de 3 meses em Londres, você já se virava bem com o inglês? Eu acho que sim. Quer dizer, foi relativamente rápido, mas eu não sei dizer o ponto. No hebraico eu sei. No hebraico eu me dei conta o dia que eu comecei a entender. Porque uma vantagem do inglês é que o inglês usa o mesmo alfabeto que a gente usa. Que tem algumas palavras que são internacionais que a gente conhece. No hebraico, o hebraico, assim, no início, o hebraico é muito assustador. Porque o hebraico tu não sabe nada. Sim. Nada. Então é um pouco desesperador. Então no hebraico tu não entende nada. Então eu me dei conta o dia que eu comecei a entender. O dia que quebrou essa barreira eu comecei a entender o hebraico.
Isso foi nos meus primeiros meses também. Eu acho que eu estava em 4 meses em Israel quando eu quebrei essa primeira barreira. No inglês eu não tenho exatamente um ponto que eu quebrei a barreira, mas foi evoluindo e sim. E foi primeiro na rua e depois realmente, porque depois eu tive que ir para cursos e melhorar, porque tu não tem como, tu consegue no boca a boca chegar até certo nível. Depois disso tu realmente precisa de um curso para melhorar e desenvolver o inglês. Também quando vai usar o idioma a nível acadêmico ou profissional também aí, tem que, sim, aí. Né, tem que melhorar a gramática, o vocabulário, né, então isso acaba sendo muito importante. Bem, interessante aqui, já falamos bastante aqui sobre idiomas. Eu queria perguntar sobre a sua faculdade. Você falou que estudou nutrição aqui, mas acabou que você não atuou na área, você passou a ser guia de turismo, e você estudou também depois turismo aqui em Israel? Sim, então eu vim para Israel muito determinada a ser nutricionista. Eu disse, esse vai ser meu futuro, eu vou para Israel, vou ser nutricionista. Eu fiz o primeiro ano básico da universidade, que tu não está ainda direcionado, eu fiz o ano básico, depois do ano básico eu fui aceita para nutrição. E daí, nesse primeiro ano de nutrição eu comecei a olhar, e eu não estava super feliz, mas assim, ainda com a cabeça, eu vou fazer nutrição. E eu comecei nas férias de verão da universidade a fazer bico de trabalho no turismo, e eu comecei a ver muitos guias guiando, e eu achava aquilo um espetáculo. Eu dizia, uau, quanto eles sabem, que interessante, que maravilha. E depois de algum tempo disso eu comecei assim, quem sabe eu posso fazer isso também. E eu decidi fazer a faculdade de turismo em paralelo, então eu fiz 2 faculdades em paralelo. Não recomendo, gente, não recomendo. 2 faculdades em paralelo em 2 cidades diferentes, porque uma era em Rehovot, que é o sul de Tel Aviv, e a outra em Jerusalém. Então eu tava indo e voltando. Não tinha vida? Não tinha vida, de maneira nenhuma. Assim, tinha dias que eu começava às 6 da manhã e terminava às 10 da noite, assim, era uma loucura. E enquanto isso, ainda continuava fazendo curso de hebraico de noite, né? Então, realmente, era uma loucura, mas eu fiz as 2 faculdades em paralelo, eu terminei as 2, me formei nas 2 e nunca trabalhei um dia na minha vida de nutricionista. Então, quer dizer, eu fui direto para o mundo do turismo e aqui eu tô até os dias de hoje, eu tô muito feliz. E isso é interessante, porque não foi uma coisa que eu planejei, mas foi uma coisa que eu acabei me encontrando. Nunca cogitei no Brasil ter uma carreira de guia, mas aqui isso é uma profissão séria, então eu tô muito feliz com isso. É interessante porque às vezes a gente cresce com essa mentalidade, assim, que logo jovem você já tem que escolher a carreira que você vai ter pra vida, ou quando você é pequeno, você pensa, quando eu crescer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E às vezes, com 20 e tantos anos, ou 30 ou mais, é que você escolhe lá uma carreira, ou você se reinventa, troca de carreira e pronto, e você pega lá alguma coisa que você descobre aquela paixão ali, né, depois de adulto. E também tem a questão de mudança de país, porque a profissão que eu tenho hoje em dia de guia, não existe exatamente uma coisa correspondente no Brasil. E Israel, pela sua particularidade, de toda a história que tem, toda a arqueologia que tem, ser guia aqui é diferente de ser guia no Brasil. Então, em Porto Alegre não tem muitos guias de turismo em Porto Alegre. E às vezes tem guias, eles fazem, vamos dizer assim, um dia de passeio, locais específicos. Essa questão de como aqui em Israel, de ser guia, de caravana, é uma coisa que eu nunca imaginei porque eu não sabia nem que existia. Eu descobri só isso quando existia, quando eu comecei a fazer bicos no mundo do turismo. Sim. Então, eu não teria a mesma profissão se eu morasse no Brasil. Talvez se eu morasse no Brasil, eu realmente seria talvez nutricionista. E a gente já tem o canal, né, Aline Nutricionista, né, e não Israel com a Aline. Receitas com a Aline. No final tem no meu canal receitas de comida de Israel, tudo isso. Mas, quer dizer, a vida foi me levando. E também o canal é por causa do turismo. Porque eu era guia de turismo, eu amo minha profissão, sou muito bem, feliz e realizada. E aí surgiu a pandemia, tirando uma carta de demissão coletiva para todos os guias de Israel. Foi assim que começou o canal. O canal surgiu com a pandemia, quer dizer... Não foi em 2019? Não, foi em 2020. Foi em 2020 então o canal. Foi em 2020. E sim, eu lembro que faz uns anos que eu vi o seu canal, então foi em 2020. É que eu lembro que eu estava em Portugal, como eu estava lá em 2019 e 20, né, então provavelmente foi Tu viu quando o canal estava ainda no inicinho, quer dizer... Sim. O que acontece é que fechou as fronteiras e eu não tinha intenção nenhuma de... Eu já tinha entendido nessa fase da vida que eu não ia ser nutricionista. E aí... por muito tempo nas minhas mãos, eu acabei abrindo o canal de YouTube mais para me ocupar durante a pandemia, e aí foi desenrolando e acabou virando o que virou, mas... Caramba. E sabe que, por acaso, assim, o YouTube me recomendou um vídeo seu, eu não lembro quantos inscritos você tinha na época, deve ter sido no início, né? Mas aí eu vi, nossa, tem brasileiro em tudo quanto é canto falando sobre morar naquele país, né? Mas aí no caso você estava falando sobre história, sobre arqueologia, né, e tudo mais. Eu pensei que isso é diferente, porque... os brasileiros, assim, Portugal, Estados Unidos, certos países, eles falam muito assim de preço de supermercado, custo de vida, arrumar emprego e tudo mais, o que é até interessante, mas não tem muita gente falando da história. E também tem muito mais que não é tão interessante assim falar da história. Agora, Israel é uma baita oportunidade, assim, tem muita história e tem muita gente no Brasil interessada em saber, né, por vários motivos, por gostar de história ou pela religião.
né? Então eu pensei, nossa, esse canal vai bombar. Eu pensei na época, né? E calhou aqui, olha aí. Youtuber tem bom molho pra ver canal. Sim. Pois é, eu não imaginava. Quando eu abri meu canal, eu dizia, eu quero ter 30 mil inscritos. Esse era meu sonho. Se eu tiver 30 mil inscritos, eu só tô feliz. E agora o canal, se Deus quiser, logo tá chegando a 1,5 milhão. Então, realmente, foi uma coisa que não foi planejada, mas acabou. Quer dizer, a vida foi me levando para outro caminho. E quando eu morei em Israel, o YouTube, em 2007, quando eu vim pra cá pela primeira vez, eu não sei exatamente se tinha YouTube, o que era mais uma coisa de vídeo caseiro, eu lembro que era, né? Eu não tinha nem eu nem tinha telefone, celular, tinha tijolão em 2007 ainda. Eu nem tinha também, né? Eu tinha um tijolão. De botão ainda. De botão, então, quer dizer, quando eu vim pra Israel, eu nunca imaginei fazer isso. Sim. E também, quando o canal surgiu, na realidade, surgiu por uma questão de tédio, de sanidade mental também, e de me ocupar, porque estava realmente muito triste a situação do início do corona. Também o pessoal do turismo estava meio sem saber o que fazer. Então, eu abri o canal para me ocupar um pouco. Eu também não sabia muito bem sobre o que seria o canal. E eu fiz canal também falando do custo de vida em Israel lá no início do canal. Porque eu vi assim, o pessoal que mora fora faz. Então, eu fiz algumas coisas diferentes. Mas eu acabei voltando às minhas raízes, que é essa guia. E aí fazer como se estivesse fazendo um tour virtual, mostrando para as pessoas através do YouTube Israel. Eu acho que assim, falar das curiosidades de morar no país, custo de vida, é interessante. O que eu acho que não pode é ficar só nisso, né? Porque já tem muitos canais sobre isso, né? Então você pode falar sobre isso, mas tem que ter o seu diferencial também, né? E é isso. Bem, nossa, falamos 37 minutos. Uau, eu pensando aqui que ainda estava no minuto 23. Não, ele comentou que a gente ia falar uns 20 minutinhos e já chega quase o dobro. Pois é. Bem, pessoal, então, vamos ficando por aqui. Né, vou ler os comentários aí que vocês vão postar aqui com certeza, né, com muitas perguntas. E para quem não conhece a Aline ainda, claro, tem o canal dela aqui, né, façam um favor, né. Então, pessoal, inscrevam-se no Israel com a Aline, vejam uma brasileira morando em um canto bem diferente do mundo, com muita história. E sim, vocês estão convidados a acompanhar o canal. Sim, eu vou deixar aqui um vídeo relacionado, né, que nós fizemos aqui em Israel, com a Aline também, mostrando aí diferentes lugares. Conforme os vídeos vão ficando prontos, eu vou colocando aqui. Vai ter esse aí na Masada, no Mar Morto e também em Jericó. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado. Obrigado, Aline. E nos vemos no próximo vídeo.